Perigoso, o Cruz Azul do México, adversário do Flamengo no Intercontinental de Clubes. Conheça um pouco mais sobre o bom time mexicano depois da nossa vinheta. Para você, amigo e amiga ligados aqui no YouTube, hoje eu trago mais um vídeo no nosso canal e hoje vamos falar sobre a equipe do Cruz Azul do México, adversário do Flamengo na segunda fase do Intercontinental de Clubes. Mas antes de começar o nosso vídeo, eu peço para que você, claro, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que você receba tudo em primeira mão, os nossos conteúdos, fazendo aquele convite. O conteúdo do seu time de coração você acompanha aqui, com exclusividade, no nosso Fala Adriano Esporte Clube. O Cruz Azul do México, adversário do Flamengo na segunda fase do Intercontinental de Clubes, vem aí cheio de moral para enfrentar a equipe rubro-negra. Aliás, a equipe mexicana muito bem montada e muito bem treinada pelo técnico argentino Nicolás Larcamón. No vídeo de hoje vamos mostrar para você, torcedor do Flamengo, como que gosta de jogar a equipe mexicana. Vamos mostrar a sua fase defensiva, vamos mostrar também a fase de construção, a fase de finalização, os números da equipe na temporada e, claro, as brechas deixadas pela equipe Cruz Azul, brechas essas que a equipe do Flamengo pode aproveitar neste jogo. Já para começar o nosso vídeo, então, ilustrando para você, torcedor do Flamengo, na tela, os números da equipe do Cruz Azul do México na temporada de 2025. Total de 54 jogos, 32 vitórias, 15 empates e 7 derrotas. Lembrando que estamos gravando esse vídeo antes da partida da equipe do Cruz Azul contra a equipe do Tigres do México pelo playoff do Campeonato Mexicano. Então aí, total de 54 jogos na temporada. A equipe marcou 101 gols, uma média de 1,87 por partida, 53 gols sofridos, tem uma média de 0,98 por jogo. 84% de eficácia nos passes, a equipe mexicana troca em média 443 por jogo, aí finalizações 14,4 por partida e aí acerta 35,3 dessas finalizações no alvo. 56,4 é a posse de bola, 63,8 são os duelos ganhos pelo chão, 42,8 duelos ganhos pelo alto e aí tem o PPDA, que é o passe por ações defensivas, 9,35. A equipe mexicana é um time de média pressão inicial. A gente olhando um pouco para a planificação, como que o técnico argentino Nicolás Larcamón, ele manda a campo geralmente a equipe nessa formação. Em 40% dos jogos da equipe do Cruz Azul na temporada, ele utilizou a formação no 5-4-1. Claro que os jogadores podem modificar, aí muitos jogadores aí podem não jogar o jogo contra o Flamengo, mas esses jogadores foram os que mais jogaram nesta formação no 5-4-1. Outra formação também bastante usada pelo técnico argentino é o 3-4-2-1, aliás, pode ser esta formação que o técnico argentino possa mandar a campo aí. Detalhe, alguns jogadores chamam bastante atenção nesta equipe mexicana, estou falando do Gabriel Fernandes, o Ángel Sepúlveda, o Carlos Rodrigues, o Paradela e o Romero, são jogadores que o Flamengo precisa ficar de olho contra a equipe mexicana. Olhando o 4-1 defensivo, a gente percebe o bloco médio bastante interessante e ativo nessa jogada e faz com que o adversário ele lateralize suas jogadas e aí a Cruz Azul ele vai dar o primeiro salto de pressão quando o adversário ele tenta penetrar o setor defensivo. Então a gente mostrou inclusive o PPDA que é de 9,35, isso mostra, né, que o adversário consegue trocar até quase 10 passes para que a equipe do Cruz Azul ele faça sua pressão. E a pressão da equipe do Cruz Azul é exatamente quando o adversário ultrapassa o campo defensivo, ultrapassa a linha defensiva para que tenha essa dobra sempre ali pelos lados do campo. Mais uma vez, dessa vez a alternância do 5-4-1 para o 5-3-2, percebe você a equipe do Pumas trabalhando por fora desse bloco da equipe do Cruz Azul, o adversário vai lateralizar essa jogada e aí automaticamente vai forçar o cruzamento, sempre essa jogada, sempre dois jogadores ali na jogada para dificultar essa ação defensiva da equipe, essa ação ofensiva da equipe adversária. Mais uma vez, o 5-3-2 bastante definido, quase se transformando ali no 5-4-1, né? Mais uma vez, o adversário trabalhando por fora do bloco para que a pressão surja, para que a pressão apareça contra a equipe do Cruz Azul. Então o Flamengo vai ter muita dificuldade, né, para penetrar essa defesa da equipe do Cruz Azul. Claro que daqui a pouco a gente vai mostrar para você, torcedor do Flamengo, quais são as brechas deixadas pela equipe mexicana, mas é uma equipe que não tem problema nenhum em deixar a bola com o adversário. A gente percebeu aí um PPD de 9,35, né, ou seja, com quase 10 passes trocados para que a pressão surja e faz com que o adversário ele penetre a linha defensiva e a pressão acontece para a equipe do Cruz Azul sair sempre em contra-ataque. Olhando um pouco para essa fase de construção da equipe do Cruz Azul, eu percebi um detalhe que chamou bastante atenção, é a quantidade de jogadores trabalhando nessa fase ofensiva, né? Os zagueiros pisando no campo do adversário e essa alternância dos corredores. Então ele começa a jogada sempre no corredor
e aí a tendência é que finalize pelo outro. A troca de passes acontece, os dois alas dando essa amplitude, os dois atacantes atacando ali dentro da área, tentando achar o espaço na defensiva do adversário, e também essa construção com muitos jogadores. No caso agora ali, 4 jogadores participando dessa construção. A gente percebe o volante já baixando aqui para receber essa bola entre os laterais, já quebra essa primeira pressão da equipe adversária, ele ataca esse espaço e percebe a movimentação por ali dos dois atacantes, já preenchendo esse espaço ali no vazio, e aí vai acabar finalizando para o gol. Ou seja, uma equipe que tem muita tranquilidade e muita paciência em construir o seu jogo com muitos jogadores. A gente percebe, inclusive, na fase de finalização, vários jogadores participando da ação ofensiva. Se você estiver gostando do vídeo torcedor do Flamengo, deixa o like para que chegue mais e mais torcedores do Flamengo. Perceba você, vários jogadores participando dessa ação ofensiva, vários jogadores pisando dentro da área e a finalização precisa ali para dentro do gol. Mais uma vez, vou mostrar para você, torcedor do Flamengo, quantos jogadores participam dessa fase ofensiva, participam desse jogo mais ofensivo, os dois atacantes mais uma vez atacando ali o espaço deixado pela zaga. A equipe do Cruz Azul vai trocar o corredor, vai trabalhar essa bola, vai fazer o cruzamento e ali o Fernandes acaba fazendo um gol de cabeça. Aliás, o olho nesse jogador é bastante perigoso, o centroavante da equipe do Cruz Azul do México. Vou mostrar mais uma série de jogo. Percebam vocês agora, são 7 jogadores ali dentro do campo de defesa do adversário, trabalhando essa bola, e aí o passe vai entrar entre os dois zagueiros ali. Aí vai dominar essa bola e vai acabar finalizando para o gol. É uma equipe que tem a maioria das suas jogadas. Então o Flamengo tem que ficar de olho, o Flamengo tem que pressionar muito forte. Aliás, uma das características que faz com que o Flamengo possa vencer essa equipe do Cruz é exatamente não deixar os zagueiros trabalhar. Os dois zagueiros têm muita saída de jogo, os dois alas também dão essa amplitude. Então o Flamengo, se conseguir pressionar lá na frente, o Flamengo fizer a pressão, inclusive os jogos que eu assisti, a equipe do Cruz Azul tem muita dificuldade em construir lá de trás quando o adversário dá esse salto de pressão. E, aliás, o Flamengo tem como característica do Felipe Luiz essa pressão alta, essa pressão mais forte. Isso pode facilitar bastante para a equipe rubro-negra. Outro ponto importante, o Flamengo pode explorar bastante é as costas dos dois alas. Eles sobem muitas das vezes quando tem a bola, a gente percebeu, né? Eles dando essa amplitude. E aí o Flamengo, se conseguir esticar essa bola com velocidade com seus 2 pontos, o Flamengo vai ter muita vantagem lá na frente. Outro ponto também de atenção que o Flamengo pode se aproveitar é a bola aérea da equipe do Cruz Azul. Não é uma bola aérea tão forte assim defensivamente falando, então o Flamengo também pode se aproveitar deste quesito. Mas agora é com você, torcedor do Flamengo. Quero saber a sua análise, eu quero saber também o que você pensa, eu quero saber também o que você acha desse bom time mexicano treinado pelo Nicolás Larcamón, que já foi técnico do Cruzeiro aqui no Brasil. Quero a sua opinião aqui nos comentários, escreva pra gente. Vou ler sua mensagem aqui no nosso canal. Lembrando que nós temos uma meta bastante agressiva em 2025, que é chegar aos 20 mil inscritos. E claro, contamos com o seu like, contamos também com o seu compartilhamento e também com a sua inscrição para que nós possamos chegar em mais e mais torcedores que gostam de análise e de scout. Lembrando que esse vídeo também está no Instagram. No Instagram pessoal, só você seguir @AdrianoRosário_. No vídeo de hoje, então, falamos sobre o Cruz Azul do México, adversário do Flamengo na segunda fase do Intercontinental de Clubes. Nosso Fala Adriano Esporte Clube se encerra por aqui. Até o próximo vídeo, até lá então. Tchau, tchau.